Falei pra colocar o Caleri na rodada passada. Vocês não querem acreditar em mim? Rodada 7 não foi nada mal, não. Nem com relação às cartoletas e nem com relação à pontuação. Claro, não foi uma rodada de mitadaça, mas não foi uma rodada ruim. Rodada 8 tá batendo na porta, já foram os jogos de meio da semana. Vocês sabem que eu gosto de gravar depois dos jogos no meio da semana. E eu vou dar uma dica. Fique esperto nesse vídeo, ouve direitinho o que eu tenho para falar, porque talvez eu não consiga fazer a live de fechamento do mercado. Talvez, eu disse talvez, eu vou estar em curso, então vou precisar me ajustar ali, arrumar algum lugar para fazer a live. Então, vou dar algumas dicas preciosas que vai além de peças. Presta atenção nesse vídeo. Não vou ficar enrolando muito, não. Bora! Olha, falei que não tinha sido uma rodada ruim, né? 74,26, então foi uma pontuação bem ok aí acima da média e também conseguimos aumentar aí 5,67 cartoletas. A gente tinha o Caleri de capita do nosso time. E eu não sei o que vocês acham, mas para mim, todo ano tem uma posição específica que é mais chata de escalar. Ano passado, se eu não me engano, eram os zagueiros. Esse ano, meio-campo, cara, tá difícil de acertar um meio-campo pra mitada, hein? Meio-campo tá indo mal pra caçamba. Mas bora lá. A gente tem 118 cartoletas, não é um patrimônio tão alto, mas dá pra gente fazer um time bacana. Começando aí pelos nossos goleiros, o meu goleiro favorito da rodada é o Rafael. Sim, não foi tão bem assim, mas é favorito, joga em casa. Desde que o Dorival chegou, se eu não me engano, são 10 jogos. É isso, 10 jogos que o Dorival tá à frente do São Paulo. São Paulo só tomou gol em 3. E agora contra o Goiás, que Malemar faz gol como mandante, quiçá como visitante, então sim, não só o Rafael, mas a defesa do São Paulo em si, ela é favorita para essa rodada. Defesa e ataque, mas a gente está falando de defesa agora. Outro favoritaço para essa rodada é o Botafogo, mesmo não tendo o Tiquinho Soares. A gente já vai falar sobre isso. Sendo assim, Lucas Perry também é uma boa. O América até perde, mas ele também faz uns golzinhos, tá? Não é que ele nunca faz gol. Ele tá ali acima da média, né? Em 3 jogos que ele fez como visitante, ele tem 4 gols, então tá acima da média. Não é certeza de SG para o Botafogo, mas é uma defesa aí que também fica como opção. Bom, muita gente tá falando, coloca o Fábio Fluminense, o Corinthians tá numa fase ruim. Mas vou falar para você, tá? 2 coisas. Primeiro, existe um trabalho no Corinthians, uma hora a defesa vai se ajustar. Pode não ser essa rodada ainda, mas jogando em casa, o Corinthians é diferente. É uma questão de ajuste. E no meio da semana que vem, tem Copa do Brasil. E o jogo do Fluminense é Fla-Flu, que empatou no primeiro jogo. Então, não tem essa. Vai ter que ir para cima. Fluminense e Flamengo vão ter que ir para cima para definir esse jogo aí. Pode ser que o Fluminense poupe alguns jogadores. Quem é lá do grupo VIP, do grupo exclusivo, já receberam uma tabelinha com todos os jogos, quem tem que tomar cuidado com quem vai poupar, quem não vai poupar e tal. Mas existe sim a possibilidade de um ou outro jogador do Fluminense ser poupado, embora no meio dessa semana o Diniz já poupou todo mundo, né? Se não poupar, não jogar os 90 minutos, para estar bem para o jogo do meio da semana da Copa do Brasil. Então toma cuidado aí com alguns times. Ó, times para tomar cuidado se vão poupar ou não. Flamengo, Fluminense, Grêmio. Deixa eu ver aqui na minha tabelinha. Botafogo é outro que também pode poupar. Ele vai jogar domingo, depois joga na quarta e perdeu o primeiro jogo por 3-2. Então, ele vai querer continuar na liderança do Brasileirão, mas pode ser que os jogadores, um ou outro ali, não fique os 90 minutos. Então, tem que ficar ligado nisso. Voltando aqui para os goleiros, Rafael Cabral vai ser bem exigido, como eu falei, existe aí uma chance mesmo que pequena, né? Porque o Flamengo também deu. O Flamengo ainda não encaixou. Vamos falar o que é verdade. Ainda não encaixou. Então a gente não sabe muito bem como esse Flamengo, mas uma peça ou outra a gente sabe que dá para colocar. João Paulo é um goleiro caro. Red Bull Bragantino é um dos times que mais finalizam. O Santos, sim, é a melhor defesa do campeonato, mas eu não acredito que consiga segurar o SG. Se conseguir, maravilhoso, mas não acredito. Mas é um goleiro que vai ser bem exigido. Então, mesmo que tome gol, é um goleiro que vai ter aí possibilidades de defesas e aumentar a sua pontuação. Eu vou aqui de Rafael.
tá? Se a gente faz o mesmo esquema, se lá na frente faltar cartoleta, a gente mexe no goleiro. Lembrando que eu vou de Rafael, mas depois no time final vai ter o hack do goleiro. Carol, não tenho grana para colocar o Rafael. Então, Everson contra o Palmeiras vai ser bem exigido, é uma opção mais barata. O próprio Gabriel Grando vai ser exigido, porque é contra o Atlético Paranaense em casa. Aqui, João Ricardo, né, que joga em casa, não tem a média das melhores, mas tem um preço ok. E o Vasco tá daquele jeito, né? Se bem que o Vasco joga melhor fora de casa do que em casa. E o próprio Cleiton, tá? Então tem aí umas opções mais baratas. Por enquanto, a gente fica com o Rafael. Chegando nos zagueiros, eu tenho uma informação para vocês. Quem é do grupo exclusivo recebeu ali algumas informações de posições que costumam, por exemplo, você sabia que o Corinthians já tomou 4 gols de zagueiro? O Corinthians está muito mal na bola aérea. O Corinthians está muito mal em bolas paradas também. Então, a chance de um zagueiro jogar contra o Corinthians hoje e fazer gol é muito grande. Então, isso faz com que o Nino dispare aí, seja uma das melhores opções. Ele realmente é caro, é verdade, mas se a gente tem a opção de um zagueiro fazer gol, um zagueiro ter a mesma pontuação de que, de repente, um atacante, vale muito a pena. E ele tem uma certa regularidade. Ó, aqui ele não pontuou bem, 5,30, 5,80, ele tem uma regularidade. Mas é um zagueiro que já tem 2 gols aí em 7 jogos e tem que aproveitar, porque o Nino está totalmente desvalorizado. Então, acho uma ótima opção. Abaixo dele, mas que também é uma opção cara, tem Vitor Cuesta, que foi muito bem na rodada passada. Ó, 15,30, tipo, arregaçou, né? Fez gol, enfim, mas que também é uma defesa que vale a pena nessa rodada. Fabrício Bruno é uma opção que eu gosto, mas não acredito que o Cruzeiro não vai fazer gol. Gustavo Gomes é sempre boa opção, né, gente? E Joaquim, que tá aí com uma bela média, tem uma pontuação básica excelente, é o mínimo para valorizar, ok, não é tão alto assim. O valor dele também não é tão alto, então vale a pena ir apostar no Joaquim mesmo sem o SG. Arboleda, eu gosto muito da opção. Brites, próprio Messias está jogando bem. Tite, Lucas Beraldo, começou custando baratérrimo, né? Mas tá super bem, e aí já deu uma aumentadinha no valor dele. O próprio Adrielson, olha, gente, tem uma galera aí que vai apostar na defesa do Inter, tá? Eu tenho um pouco de receio. Do meio para frente, acho que são até boas opções por conta do adversário. Do meio para trás, eu fico bem receosa, vou falar a verdade para vocês. Então, ó, a gente vai aqui de Beraldo e aí vou colocar uma opção mais barata, tá? Vou colocar Adrielson, só para dar uma economizada nessa defesa aí, senão fica uma defesa muito cara e a gente tem boas opções aí de laterais, tá? Então, a gente começa por ele. Marlon, obviamente, mesmo quando o cara perde esse G e tal, ele tem, cara, 36 desarmes. 36 desarmes é muita coisa para 7 jogos e a menor pontuação dele foi 6 pontos. Para quem tem dinheiro, ainda mais ele desvalorizado, porque isso aqui para ele já estar desvalorizado, vale muito. Ayrton Lucas, os dois, né? Eu não acredito no SG de nenhum dos dois, mas são duas ótimas peças para se colocar. Rubens, a mesma coisa, a questão dos desarmes, 24 desarmes em 7 jogos, são mais de 3 desarmes por jogo. O próprio Marçal, acho uma excelente opção. Ó, ele é regular, menor pontuação dele foi aqui 2,20, mas depois ele veio numa crescente. Piquerez nem se fala, sempre né? Os laterais ali do Palmeiras sempre são boas opções. Natanael tem uma ótima média básica e é um confronto, né? Vai ser duro assistir esse jogo, meu Deus do céu. Mas para quem quer sair um pouco do óbvio, ele tem uma média muito boa, o Natanael, tá? Lucas Pires é um cara que também tá vindo e não tá dependendo de SG, não. 13 desarmes em 5 jogos, mais de 2 desarmes por jogo. Voltou a fazer bons jogos, né? Não tava numa fase tão boa, mas voltou aí a fazer bons jogos. William, que é uma opção ao Marlon, né? Para quem não tem tanto dinheiro. Juninho Capixaba, a gente já sabe que os laterais que enfrentam o Santos às vezes, né? Na grande maioria das vezes tem boas pontuações. Rafinha, não gosto tanto, mas para essa rodada especificamente, ok. Mike também. Inocêncio tá jogando bem, fez 10 pontos contra o Palmeiras, foi bem pra caramba. Também aí tá numa constância, né? O Santos não toma 3 jogos. 3 jogos o Santos não toma gol, que são esses 3 aqui. Aí, se a gente for ver aqui, ele teria feito 5 se tomasse gol. 2,40, 2,60. Ainda assim, é uma média básica boa. Então, ó, dos mais baratinhos, eu já não confio tanto,
tá? Já não fico assim tão segura, não, vou falar o que é verdade. O do mais barato, talvez o Mariano, sem pensar no SG. Eu vou aqui de Gabriel Inocêncio, que custa um valor ok, e vou de Rafinha. Já sabe, né? Se faltar grana, depois a gente mexe aqui na nossa defesa. Indo para o meio-campo, eu acho que esses três, que são os três mais caros, são opções mais seguras, tá? Ai, Carol, Rafael Veiga. Gente, vocês não me comecem com essa história de pegar ranço, porque a gente tá falando do Veiga. E ele tá mega desvalorizado. O Palmeiras tá brigando aí para alcançar o Botafogo na tabela. Não é ruim escalar o Veiga, não fique com raivinha do Veiga. Também não acho que você tem que fazer grandes loucuras, de tipo assim, coloca o goleiro mais barato, sei lá quem mais barato, o técnico mais barato, só para sobrar dinheiro pro Veiga. Se você tiver numa situação confortável que dê para escalar o Veiga, acho válido até pelo tanto que ele precisa para valorizar. Ah, mas quando eu escalo tá bom, mas futebol não é matemático, não é uma ciência exata. Então, uma hora ele vai mitar. E a gente sabe que o Everson tem um imãzinho ali para gol, né? Tem um negocinho ali. Eduardo, uma opção segura ali no meio-campo, também está desvalorizado e tem um confronto favorável. E o Matheus Fernandes, até por uma questão de desarmes. O meio-campo do Santos, de vez em quando, ele deixa bastante a desejar nesse sentido. O cara tem 24 desarmes em 7 jogos, mais de 3 por uma média, né? De mais de 3 desarmes. Esses 3 aqui, eu acho que são opções mais seguras. Depois, tem outras opções que, né, Lima, Ranielli, que por ser contra o Coritiba, dá para pensar fora da caixinha. Alan Patrick é uma opção ousada por conta da fase do Inter. O Inter não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas no meio da semana venceu, né? Não convenceu, mas venceu. Então pode ser ali uma injeção de ânimo para ir para esse jogo contra o Bahia, ainda mais sendo em casa. Zé Rafael, quem foi de mim? Olha, menino, 12,80 sem gol e sem assistência. Gente, foi impressionante a pontuação do menino nessa rodada. Rodrigo Nestor é uma opção bem ok pelo preço e pelo confronto, tá? Ele tem um gol aí em 6 jogos. Acho uma boa opção, inclusive vai estar no nosso meio-campo. Caio Alexandre, uma das opções baratas que eu gosto. Dos mais baratos, e aí a gente vai para a ousadura total. Machado, Lucas Lima, que volta descansado, não foi, né, para o jogo no meio da semana, então vai estar descansado contra o Red Bull Bragantino. E aí, barateza, assim, que é Pablo Maia. Proporcionalmente, ele não tem uma média tão maravilhosa e tal, mas é que, né, ele também não custa tão bem assim. Tô falando, se faltar cartoletas, precisa alguém para compor ali o seu meio-campo, dá para colocar um Vina para compor o meio-campo, tá? Então a gente vai a princípio aqui do Nestor, vou de Rafael Veiga, e aí antes de escolher a terceira peça, eu vou aqui nos técnicos já para garantir isso. Então olha aqui, mesmo que você não tenha cartoleta, olha aqui para os mais baratos e fala assim, quem tem a possibilidade aqui do mais barato de vencer o confronto? Tá difícil dessa rodada, né? Os técnicos estão caros. Eu sei que Cuiabá e Curitiba podem ser jogos ruins, mas são dois jogos que são dois times que estão jogando apenas o Campeonato Brasileiro. Uma pecinha ou outra, para quem precisa economizar, acho que vale. O Curitiba tem mais gols como visitante do que o Cuiabá como mandante, tá? Porém, o Cuiabá sofreu menos gols como mandante do que o Coritiba como visitante. Então, eu vou acabar colocando aqui, custa baratinho e tal, esse confronto, eu vou colocar o Antônio Oliveira. Vai ser um risco, mas pelo menos sobra. É pouco dinheiro, não é muito não, mas para a gente colocar no nosso ataque, no nosso meio. Deixa eu ver aqui quem tem de interessante de ataque. Olha, eu não sei o que vocês acham. Vou repetir o capita da rodada passada, tá? Vai continuar sendo o Caleri. Não sei se vai dar tão certo, porque provavelmente agora ele vai estar entre os mais escalados, e eu gosto de fugir um pouco dos mais escalados, mas ele vai ser o nosso capita. Hulk é sempre uma opção, que é um dos caras que mais tem finalizações, né? Embora seja contra o Palmeiras, ele simplesmente chuta. Roger Guedes também tem bastante finalização, tá? Então é um dos poucos ali do Corinthians que ainda tá tentando alguma coisa. Claro, se você vai colocar o Nino na zaga, não vai colocar o Roger Guedes ali no seu ataque. Dudu, a gente vai colocar sim alguém do Palmeiras. E esse alguém é ele, é Arthur. Arthur tá mandando muito, 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 muito bem. Agora, a nossa terceira opção, a gente já tem ali Arthur e a gente já tem Caleri.
O legal seria colocar alguém do Botafogo. E esse alguém pode ser aqui, ó, Júnior Santos ou Vitor Sá. Vou colocar o Vitor Sá, tá? Que ele tem uma média um pouquinho aí maior. E aí sobra 12,84 para a gente compor nosso meio-campo. E olha que coisa! Sobrou dinheiro para colocar o Eduardo. E por ser, a gente acaba tendo uma dobradinha de São Paulo, que é um dos favoritos. A gente tem uma dobradinha de Botafogo, que é um dos favoritos. E a gente tem uma dobradinha de Palmeiras, que fez gol em praticamente todos os jogos até agora. Então, como eu falei, toca pro Caleri que é gol, a gente confirma a nossa escalação e tá aqui o time por 117 cartoletas, tá? Tem bastante gente do São Paulo, não sei não se eu não vou dar uma mudada nisso, trocar um Rafinha, né? Porque tem 3 aqui do São Paulo, né? No final das contas tem 5 do São Paulo, é muita coisa. Vamos ver o que que a gente faz, mas a princípio ficou assim. Fiquem ligados nas minhas redes sociais que estão aí na tela o tempo todo, que lá eu informo se vai ter live e que hora vai ter live. Se não tiver live, o time prontinho e as explicações vão estar lá no grupo do Telegram, que é gratuito, e você encontra o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Beijo, bora mitar.